Fala galera do Falatório Nerd, faz tempo que a gente não faz um vídeo aqui, tô voltando aqui para uma coisa diferente, né? Vamos falar aí de quadrinhos, né? Todo colecionador aí tem os seus quadrinhos que tem um apelo emocional, né? Não são as melhores histórias, na verdade, que você pode ter lido, mas são aquelas edições, né, que você tem aí na sua casa, que você comprou quando era criança, que você ganhou de alguém, que trazem um apelo emocional muito grande, né? E eu quero começar a falar com vocês aqui sobre algumas edições que eu tenho aqui na minha casa, que me trazem uma memória muito afetiva, guardo elas bonitinho aqui, bem conservadas, porque é o que me traz aí uma memória, né? Uma memória afetiva. Vamos começar aqui, né, falando de uma edição dos X-Men, que começou ali, que surgiu a primeira edição da Abril, da equipe azul, aqui naquele formato americano, né? Uma capa maravilhosa, uma capa metalizada, né, do Rogério Cruz. Inclusive, essa arte da capa dos X-Men é uma arte exclusiva dessa edição aqui no Brasil, né? E ela marca também um encontro ali com o Motoqueiro Fantasma. Então, quando eu ganhei de um amigo essa edição, na verdade. Salve aí pro Bruno. E ela me traz muita memória afetiva, porque foi na época ali que eu comecei a comprar quadrinho com mais afinco, né? Então, eu acho uma edição muito bonita, né? Os desenhos do Jim Lee, né? Esse arco aqui principal é desenhado pelo Jim Lee. Os desenhos do Jim Lee ali na década de 90 eram muito massa velho, então eu olho esse quadrinho e ele me remete exatamente o que era o nome dos X-Men, né? Então é uma edição muito bonita, né? Tanto pela capa quanto pelo seu conteúdo. Então ela me traz aí um prazer, né, de ter ela na minha coleção, né? Outra edição também muito legal que eu tenho aqui é essa edição de 30 anos do Homem-Aranha, né? E essa é uma edição original, uma edição americana, que tem a famosa capa dourada do Homem-Aranha versus o Venom, né? Que inclusive é uma história que eu acho muito legal, porque ela traz ali um escopo diferente para Ed Brock do que a gente estava acostumado a ver, né? O Ed Brock ali com valores morais dentro dessa história, eu acho uma história muito bacana. Então ela começa a apresentar ali outras nuances, outras camadas ali do que o personagem viria a se tornar mais para frente, né? Então, além de ser muito bonita, é uma capa que me remete muito a um sabor coleção, né, um sabor colecionista. Uma boa edição dessa, inclusive na faixa de mercado está entre 30 e 80 dólares, se você for procurar. Então, para um colecionador que tem essa edição aqui, é um prato cheio dentro do seu acervo, né? E outra edição também que eu gosto muito, e essa eu fui garimpando para ver se eu conseguia encontrar, tava louco para procurar essa edição há muito tempo, é essa edição da Piada Mortal, da Ópera Gráfica, né? Ela é um formatinho em capa dura, preto e branco, né? É baseado numa edição francesa, né? E o que é legal dela é porque todos os quadros foram condensados ali, né, para poder caber ali dentro do tamanho, né? E eu acho que ela é uma edição incrível, porque ela também é a única edição em preto e branco que a gente tem de Piada Mortal no Brasil, a princípio, né? Ela é como se fosse as edições da Panini Noir, né? Inclusive eu tenho aqui o Longo Dia das Bruxas no Ar, acho uma baita edição, mas ainda prefiro a versão colorida. Mas essa da Piada Mortal ela é realmente especial, né? Uma porque ela tem todo um acabamento, um trabalho gráfico primoroso, tanto pela capa, que ela é totalmente preta ali, com detalhes em prateado. Tem inclusive uma versão muito rara, muito especial, que ela tem os detalhes ali em dourado, né? Mas acho que só tem uma ou duas edições dessa, que na época que foi lançado, que eram dos editores. E essa edição, por ser uma tiragem teve uma tiragem menor, né? Ela se torna aí um item de colecionador muito importante, né? Para quem tem. E Piada Mortal é uma baita história, adoro Piada Mortal, um dos trabalhos do Alan Moore que eu mais admiro. E a própria edição em si, ela fala por si só, né? Ela é muito bonitinha, ela tem aí eu vejo que ela teve um carinho editorial muito grande para esse lançamento, né? Então é uma edição rara e quem tem aí na coleção dificilmente se desfaz. Comprei no Mercado Livre, muito barato, né? Por um preço muito barato na época. Acho que realmente a pessoa que vendeu só queria desapegar mesmo, né? E acabou que se tornou aí um dos meus xodós da minha coleção,
né? Outra edição do Batman também que eu gosto muito, essa edição de As Várias Faces do Batman, da editora Abril de 89, que tem uma capa incrível do Dick Giordano, inclusive o prefácio também é pelo Dick Giordano, dessa edição, e ela conta aí histórias do início da carreira do Batman até o presente momento, no final dos anos 80 ali, pós-Cavaleiro das Trevas, pós-Piada Mortal, cobrindo ali aquele início de carreira até essa versão, essa parte mais sombria. Inclusive essa edição traz uma história em prosa muito bacana, chamada Morte à Meia-Noite e Três, né? E eu lembro de uma história em prosa também do Grant Morrison, né, que saiu naquele encadernado, isso também, Batman e Filho, e também saiu numa das edições do Batman pela editora Panini, né? E eu gosto muito dessas histórias em prosa do Batman porque o autor ele tem a liberdade de trazer muito do que ele quer para o status quo do Batman de uma forma que o grafismo não o limite, né? Que os quadros ali não deixem ele limitados. Então eu acho que a história em prosa é muito vantajosa, né, para qualquer personagem. Então é isso, pessoal. Trouxe aí para vocês 4 quadrinhos da minha coleção. Vou fazer depois um vídeo estendido, né, para mostrar mais edições que eu tenho aqui. Todo colecionador tem no seu acervo aqueles quadrinhos que trazem uma memória afetiva, justamente ou porque só gosta, porque é muito bonito, ou porque ganhou de alguém, ou teve um trabalho para garimpar e conseguiu aquela edição que faltava, né? Eu comecei com essas 4 que para mim são muito importantes, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!